Charles era um cara que a gente chamaria nos dias de hoje de amostradinho. Esbanjava dinheiro com carros caros, com festas, com restaurantes chiques e por aí vai. Charles era sócio majoritário de uma startup de tecnologia muito famosa e muito milionária. Faturava literalmente milhões por ano, mas nunca era o suficiente. Charles sempre queria mais e mais, porque ele não tinha como foco o crescimento da empresa. Ele tinha como foco o lucro líquido, o dinheiro caindo na conta para gastar com carros, drogas, mulheres e álcool e tudo aquilo que o diabo fez para colocar para tentar a vida do ser humano. Charles tinha um vizinho, Alan. Alan era literalmente o oposto de Charles. Ele vivia uma vida tranquila, não era de sair muito, não era casado e andava no mesmo ideia 2005. Não sei se esse cara tinha no 2005, mas foda-se, né? 2015, pô. Mesmo ideia 2015, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos é foda, já que 2015 e 2025, né? Literalmente Mais de 10 10 anos é difícil. Quem que vai calcular essa merda? Vai se fuder. Charlie não sabia muito da vida de Alan. Ele tinha já uma certa idade ali e não era muito sociável. A única coisa que ele sabia é que Alan era sócio de uma biblioteca ali perto e essa biblioteca estava falindo. E que Alan morava sozinho e não recebia muitas visitas. Mesmo assim, Alan era feliz, porque nos dizeres dele, abre aspas, a felicidade não está nas grandes coisas, mas sim nos pequenos detalhes que a maioria ignora. Talvez seja por isso que existam tantas pessoas como Charles. Charles ia em restaurante caro praticamente todas as noites, mas ele vivia sempre frustrado. A semana inteira ele ficava só pensando no próximo final de semana que ia chegar. E quando chegava o final de semana, ele gastava inteiro indo pra bares, se enchendo a cara, Enchendo o cu de droga, enchendo o cu de maconha, cocaína, bala, loló, o que mais aí que existe aí? Você já zerou a lista de Não sei, narcóticos aí. Não sei nem, velho, pior que tem muito ainda, mas Essas coisas. Essas merda aí aconteceu o quê? Chegava no domingo, tava morrendo, chegava na segunda, torcia pra sexta. Alan, por outro lado, preferia cozinhar em casa, já que não era muito de sair. Preferia conversar com os amigos na praça. Seu passatempo preferido era leitura, mas também gostava de alguns filmes de ação. O mais importante é que ele apreciava cada momento, cada segundo que passava, sem pressa da vida passar mais rápido. Enquanto isso, não demorou muito para que a rotina consumista de Charlie começasse a deixar ele preocupado, já que ele começou a ir naqueles restaurantes que ele ia normalmente, só que o cartão dele recusava. E vários cartões foram sendo recusados dia após dia, porque tinha sido estourado o limite. E ele não preocupou muito com isso quando começou a estourar o primeiro, mas quando chegou no quinto, bateu um negócio ali na cabeça e falou: pera aí. Por causa da rotina consumista de Charles, ele acabava ficando sem dinheiro em caixa recorrentemente. Até que chegou nessa situação dos cartões dele começar a ser recusados, ele se viu pressionado a vender algumas das suas ações para resgatar um dinheiro. Assim, ele perdeu a posição de sócio majoritário da empresa. Alan sempre passava na frente da casa de Charlie quando ia para o trabalho, e gentilmente eles sempre se cumprimentavam. Às vezes eles trocavam algumas palavras, conversavam um pouco, e algumas vezes Charlie o convidava para participar de algum de seus eventos. Mas Alan educadamente sempre recusava os pedidos, dizendo que ele estava guardando seu dinheiro para coisas futuras. E assim ele seguia sua viagem. O tempo foi passando e Charles continuou com aquele estilo de vida nada promissor. Não demorou muito para que o comportamento de Charles o levasse novamente para aquela situação. Charles estava sem dinheiro e se viu forçado novamente a vender mais ações da empresa em que ele participava. No decorrer do tempo, esse ciclo foi se repetindo várias e várias vezes. Até que chegou um momento onde Charles se viu em uma situação onde ele não tinha mais nenhuma ação para poder vender. Ele foi desligado da empresa e seus bens foram tomados pelo banco e leiloados. O estilo de vida consumista de Charlie que ele tinha em excesso acabou sendo tirado dele de forma abrupta. Rapaz, de onde é que você tirou essa palavra? Mano, é o calendário humano, velho, já falei. Charles sempre ressaltou com ignorância que era livre para tomar decisões, mas depois de falido, ele só se deu conta de que era escravo das consequências quando era tarde demais. Charlie já não via Alan há algum tempo. Até que um certo dia, um homem de terno e gravata bateu na porta de Charlie, se dizendo que se dirigia a um homem chamado Alan.
e o homem se intitulava como o advogado de Alan. Curioso com a situação, Charles perguntou para o advogado de Alan por onde ele andava. Charles ficou em choque em descobrir que Alan tinha falecido. Ele já era velho, já tinha uma certa idade e morreu em paz. Charles lamentou a morte do vizinho. Só que ele ficou meio curioso. Do que é que se tratava a visita do advogado de Alan? O advogado de Alan falou que ele não tinha família e nem parentes próximos. Então ele acabou incluindo algumas pessoas próximas dele ali do bairro no testamento, deixando inclusive a maior parte do seu patrimônio para ONGs que ele apoiava e para a biblioteca em que ele era sócio. Já que Alan acreditava fortemente que a missão dele aqui na Terra era ajudar o próximo, que a educação e a leitura pode mudar a vida de qualquer pessoa. E de acordo com o advogado de Alan, Charles estava incluso no testamento, que de acordo com o documento, ele tinha direito a 10% do patrimônio que Alan havia deixado. E Charles, meio desacreditado, perguntou para o advogado de Alan qual era o patrimônio que ele tinha deixado. Charles quase caiu para trás ao saber que Alan tinha um patrimônio acumulado de 11 milhões de reais. Isso ajudaria a reerguer não só as ONGs que Alan apoiava, como também a biblioteca onde ele trabalhava, estavam passando por problemas financeiros. E por que não também o Charlie, que havia quebrado recentemente e perdido todo o seu dinheiro. De acordo com o documento, Charles tinha direito a 1,1 milhão de reais. Uma baita de uma grana, você não acha? Pô, mano, é um dinheirinho pra se aposentar, né? Dá pra viver um pouquinho, mas será que com o estilo consumista de Charles, ele iria gastar tudo como fez a vida inteira? Cara, eu acho bem provável. Só que eu me enganei. Inspirado pelo ato de filantropia de Alan, Charlie acaba fundando uma nova startup de tecnologia com foco em ajudar a educação, ajudar no conhecimento e na formação de novos jovens que estão entrando no mercado agora. E assim, continuando o legado do seu vizinho Alan, criou um apreço pela educação e começou a investir em escolas, ajudando a disseminar o conhecimento pela população, como Alan fazia enquanto vivo, sem dar nem pio. Alan gastava o mínimo possível, investia o máximo que dava e no processo ainda ajudava as pessoas que ele conseguia da forma que estava à sua disposição. Adotando este comportamento que Alan conseguiu construir um patrimônio de cerca de 11 milhões ao longo de sua vida inteira. Ele já era um cara mais velho quando veio a óbito, infelizmente, que Deus não tenha. Mas ele trabalhou por muitos anos para poder chegar até esse patamar que ele chegou. Adotando a filosofia de vida do antigo vizinho, que dizia que a felicidade não está nas grandes coisas, mas sim nos pequenos detalhes que a maioria ignora. Gastar dinheiro para mostrar para as pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais eficaz de você acabar tendo menos dinheiro. Imagina você acordar amanhã de manhã cedo com uma ligação dizendo que você ganhou na loteria. Do nada, você vai ter milhões e milhões na sua conta, sem ter que se preocupar com o chefe chato, nem nada do tipo. Você literalmente dormiu pobre e acordou rico, e já começa a pensar nas próximas viagens que você vai fazer pelo mundo agora que você tem dinheiro para isso. Isso parece ser o ápice da felicidade, não é? Mas por que então existem tantas histórias de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo? Por que tem tanta gente agora com tanto dinheiro e tão deprimidas? A resposta não está no dinheiro em si, mas sim na forma como a gente o enxerga. No livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, argumenta o seguinte: riqueza é a habilidade de viver a vida nos próprios termos. Basicamente, é sobre isso. Agora eu vou ver lá. Tô só complicando pra mim mesmo na hora de editar. De acordo com ele, o negócio não é só acumular bens materiais ao longo da vida, mas sim se sentir livre e tranquilo com a sua vida. Isso quer dizer que para algumas pessoas, riqueza significa ter um tempo de qualidade com sua família ou a possibilidade de poder lutar na realização de um sonho. Como diria Alan, viver a vida nos próprios termos pode ser a possibilidade de ajudar as outras pessoas. Seguir essa filosofia, o que realmente vai importar no final das contas é a conexão entre dinheiro e propósito. Se você não define um propósito, o seu dinheiro simplesmente vem e vai, e você nem percebe. Já Napoleão Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece,
vai além dessa definição e defende que a riqueza não tem a ver apenas com um propósito definido, mas também com a persistência em alcançá-lo. Hill também defende que a mentalidade de uma pessoa é o maior ativo que ela possui, justamente pelo fato de que tudo surge a partir de uma ideia. De acordo com a ideia do Napoleão Hill, tudo antes de ser materializado precisa primeiro ser pensado. Isso faz muito sentido. Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, defende que a riqueza é nada mais nada menos que o controle sobre o seu próprio tempo. E eu concordo muito com ele nessa parte. Buffett tem uma frase muito icônica que diz o seguinte, abre aspas, se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Ele alerta as pessoas nessa frase para que elas construam renda passiva, seja através de empresas ou através de investimentos. O importante é ter uma fonte de renda passiva na sua vida. Você pode concordar com qualquer uma dessas visões, só que o fato é que a riqueza não tem um rótulo. Você pode ir a restaurantes caros, a eventos chiques e mesmo assim ser infeliz. Porque sempre vai ter um restaurante mais caro, um evento mais caro que você não vai conseguir pagar. Vai ter lugares muito mais importantes, com pessoas mais importantes, pessoas mais influentes e mais ricas que você, onde você não vai poder estar presente. E isso aí sempre vai ser uma realidade. Se a gente for apresentar as 3 linhas de raciocínio que foram apresentadas nesse vídeo até o momento, a gente pode acabar criando uma linha paralela com a história que a gente contou no início do vídeo, onde a gente estabelece basicamente que Alan era o mais rico nas 3 definições. Alan fazia doações para ONGs enquanto vivo e deixou a maior parte do seu patrimônio para as mesmas ONGs e para a biblioteca para ajudá-los depois que morreu, seguindo a filosofia de riqueza de Napoleão Hill. Alan gastava o mínimo possível, porque além dele ter um propósito para o seu dinheiro, ele seguia a filosofia de que a felicidade não está nas grandes coisas, e sim nos pequenos detalhes que a maioria das pessoas ignoram, seguindo a definição de riqueza de Morgan Housel. Alan trabalhava como que gostava, logo trabalhava porque gostava. Além disso, Alan trabalhava por opção, simplesmente pelo fato de que os rendimentos das aplicações que ele tinha podiam custear fácil a vida que ele tinha, seguindo a filosofia de riqueza de Warren Buffett. Seguindo esses parâmetros, Alan era rico em todos os cenários possíveis. Além disso, o ato de filantropia de Alan inspirou Charlie a mudar também seus comportamentos e fez com que ele levasse o legado de Alan adiante, mesmo após o seu fim. E você, tem sido algum Alan para alguém aí ao seu redor? Tem sido um bom exemplo? Ou tem algum Alan perto de você? Deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, se inscreve e manda para alguém que precisa se inspirar no comportamento de Alan. E se você for um Alan na vida, tente incentivar as pessoas à sua volta para que talvez você encontre algum Charlie e veja em você um exemplo a ser seguido. Esse é o Finanças e Nós Duplo. Eu sou o Alan. E eu sou o Charlie. E nós estamos aqui para me mudar. E para mudar você. Vamos. E até o próximo mundo, né? Porque eu sou o Alan e eu morri, né? Boa noite. Tchau. Tchau.